Olá, irmãos, tudo bem? Que bom estarmos aqui novamente, né? Juntos. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre o jejum, né? Essa parte, ela gera muita dúvida entre os irmãos, né? Como jejuar, quando jejuar, o que é o verdadeiro jejum. E hoje nós vamos falar sobre isso. Antes de começar, eu quero fazer aquele mesmo pedido de sempre, né? Que caso vocês gostem do vídeo, vocês se inscrevam no meu canal, deixe um joinha lá para nós, tá? E deixe seu comentário. Vamos lá. Hoje, entre os irmãos, existem bastante dúvida com relação ao jejum, né? Quando ele deve ser feito, como deve ser feito. E lá em Marcos 2, a gente vê uma passagem onde Jesus e seus discípulos eles são questionados, né? Pelos fariseus e pelos discípulos de João. E lá em Marcos 2, quando Jesus está andando com os seus discípulos, vêm os discípulos de João, né, os fariseus, e chegam para questioná-lo e dizem: por que os fariseus jejuam? Os discípulos de João também jejuam, mas os seus não, os seus seguidores não, os seus discípulos não. Então Jesus ele volta com uma pergunta: pode os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Não é? E aí depois Jesus diz: mas haverá um dia em que o noivo não vai mais estar com eles. Então nesse dia eles precisarão jejuar, eles vão jejuar, tá? Então ali Jesus não estava falando somente sobre o jejum de comida, Jesus estava falando de uma maneira muito ampla com relação ao jejum, indo muito mais além. Era costume dos fariseus e dos discípulos de João também, naquela época, jejuarem comida, ficarem sem comer alimento, né? Para estar mais perto de Deus, para buscar a Deus, né? Para buscar o espiritual. Era uma prática comum. E hoje em dia também, ainda no sistema religioso, muitas pessoas continuam jejuando, fazendo jejum de comida, se abstendo de alimentos para poder estar mais perto de Deus, né? E como é que isso funciona? Isso é correto? Isso não é? Quando deve ser aplicado? É isso que a gente vai ver aqui agora. Jesus naquele momento estava dizendo que ele era o noivo e ele estava ali com os convidados para o casamento, que eram os discípulos, tá? Então, se eu jejuo para estar mais perto de Deus, se eu jejuo para me conectar com o Senhor, tá? Para desenvolver o meu lado espiritual e o meu Senhor estava ali comigo, que é o próprio Jesus, então eu não preciso jejuar, porque ele já estava ali comigo. Não é verdade? Mas Jesus fala que haveria um momento em que ele iria ser tirado. Então, nesse momento, os seus discípulos também precisariam jejuar. Então, por aí a gente entende que o jejum, ele nos conecta com Deus. Quando nós nos abstemos do comer alimentos, né? Jejuar em alimentos, de certa forma, nós nos conectamos com Deus. Certo? Nós alimentamos o lado espiritual e enfraquecemos o lado carnal, tá? Só que Jesus trouxe isso de uma maneira muito mais ampla. Então, quando nós não fazemos a vontade da carne, aquilo que a nossa alma quer, aquilo que a nossa carne quer, quando nós abrimos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, para estar com Deus, para ficar mais perto dele, isso já é jejum. No caso da comida, o maior impulso que a gente tem no nosso corpo é a comida, é a fome. Na verdade, não é a comida, é a fome. É o maior impulso que nós temos dentro do corpo humano, não é? Tem pesquisas que dizem que a fome, ela chega a levar a pessoa à loucura, né? À falta de alimento, não é? E a pessoa pode morrer por causa disso. Então, o impulso que nós temos, o maior impulso que nós temos no nosso corpo é o da fome. Então, quando nós abrimos mão dessa vontade de comer, de se alimentar, para estar
perto de Deus, então nós enfraquecemos a nossa carne, nós subjugamos ela à vontade do Espírito. Então, de certa forma, quando você deixa de comer comida, tá? Para ficar só orando, só buscando a Deus, você consegue desprender o teu espírito e consegue estar mais perto do Senhor. Você consegue fortalecer o seu espiritual. Por quê? Porque você está mortificando a sua carne através da abstenção de alimentos, tá? Você está deixando de fazer a vontade da carne para fazer a vontade de Deus, para estar mais perto de Deus, tá? Então, consequentemente, o seu espírito fica mais forte e a sua carne fica mais fraca. Só que Jesus estava falando de algo muito mais além, porque também não adianta você fazer jejum, fazer campanha, fazer horas e horas de abstenção de comida, não comer nada para estar mais perto de Deus, mas você continua levando uma vida mundana. Você continua sendo um cristão que não anda nos princípios de Deus, não anda praticando os ensinamentos do Senhor. Então isso também de nada adianta, porque lembra que eu disse a vocês, o Evangelho de Jesus, ele veio para tratar o caráter do ser humano, para transformá-lo no seu mestre, no nosso Senhor Jesus. Ele precisa ser como o seu mestre. Então o coração do ser humano precisa ser transformado, a alma dele precisa ser lavada, para que ele se torne um filho de Deus como Jesus. Então, se eu faço campanhas de oração, se eu faço jejum de comida, fico várias horas sem comer, certo? Tem pessoas até que ficam dias sem comer, mas eu continuo tendo um comportamento que não condiz com o de filho de Deus, de nada adianta. E Jesus vai dizer isso claramente aqui em Isaías 58, né? O nosso papai vai falar conosco agora. Que é exatamente, né? Em Isaías 58, fala sobre o verdadeiro jejum, aquele jejum que de verdade agrada a Deus. E nós vamos ler juntos. O verdadeiro jejum, Isaías 58. Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. Versículo 3. E dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Eles estão questionando a Deus. Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prossegues nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates, jejuais, e para ferirdes com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Aí Deus pergunta para eles, é este o jejum que eu escolhi? Que um homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que chama de jejum e dia aprazível ao Senhor? Quer dizer, aquele povo que é o povo de Deus, tá? Estava questionando a Deus por que eles procuravam seguir os mandamentos, seguir a lei, andavam em justiça, procuravam observar os mandamentos e jejuavam, tá? E Deus não atentava para os pedidos dele, para os apelos dele, né? Então Deus, ele tá aqui dizendo, ó, a partir do versículo 3. Contudo, no dia em que jejuais, vocês prosseguem nas vossas empresas e exploram todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates é que vocês jejuam? E para ferirdes com o punho iníquo de injustiça? Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto, né? Então eles estavam jejuando de maneira errada, praticavam o jejum, se eles ficavam sem comer os alimentos, praticando o jejum, tá? Se inclinando em estar fazendo orações e petições diante do Senhor, mas continuavam praticando injustiça.
continuavam fazendo maldades. Como Deus fala aqui, explorando seus empregados nas vossas empresas, né? Explorando seus trabalhadores, jejuando, mas no meio deles ainda tinha debates e contendas, né? Eles usavam um punho de injustiça, tá? Aí Deus pergunta para eles: é este o jejum que eu escolhi? Será que é isso que eu quero? Que o homem um dia humilhe a sua alma e fique lá inclinando a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? E dia aprazível ao Senhor? Aí Deus começa a explicar no versículo 6 qual é o verdadeiro jejum, o jejum que de fato agrada a Ele. Versículo 6. Não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixeis livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te escondas do teu próximo? Quer dizer, vocês estavam fazendo tudo isso, vocês estavam ali se inclinando em inúmeras orações, longas orações, jejuando, deixando de comer os alimentos, né? Buscando a mim, certo? Orando, jejuando, se vestindo de saco de cinza, se humilhando, né? Diante de mim, jejuando, mas continuava praticando iniquidade, que é a injustiça contra Deus. Aí Deus pergunta: será que é esse de verdade o jejum que eu quero? Será que o jejum que eu quero, né, não é que vocês soltem as ligaduras da impiedade, que desate as cordas do jugo, que deixem livres os quebrantados e despedace todo o jugo? Não é também que você reparta com o faminto o teu alimento, né? Que vendo alguém nu cubra, né? Que vendo alguém com fome dê de comer, não é? Que você se importe com o seu próximo, ou seja, o jejum que de verdade vale a pena para Deus é quando você aflige a sua alma, é quando você pratica justiça, pratica aquilo que Ele manda, anda no cumprimento dos seus princípios, dos seus mandamentos. Quando você faz isso, você já está jejuando. Por quê? Porque você está indo contra a vontade da tua alma. Você está deixando de agradar a tua alma, você está desobedecendo a sua carne, você não está mais fazendo o que ela quer, tá? E está se submetendo à vontade de Deus, praticando justiça. Esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus, tá? E se você fizer esse jejum, que é o verdadeiro, que é o afligir da tua alma, que é não obedecer à vontade da carne, que é renunciar à vontade da carne, sabe? Abrir mão dos seus desejos, das suas vontades para estar com Deus, que é crucificar a tua carne para viver com Deus, você já está em jejum, você já está afligindo a tua alma e está praticando justiça. E olha qual é a recompensa de quem pratica o jejum de maneira correta. Olha o que é que Deus diz aqui, a partir do versículo 8. Se você fizer isso, que é o que ele está falando aqui do verdadeiro jejum, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Gente, imagina você chamar por Deus e Deus dizer: eis-me aqui, meu filho. É muito forte. Se tirares do meio de ti o jugo, que é o fardo pesado, o estender do dedo, que é o julgamento, o apontar, sabe? Julgar as pessoas e ficar apontando o defeito dos outros, e o falar iniquamente, ou seja, falar injustiça, coisas inúteis. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor, ele te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado
e como um manancial cujas águas nunca faltam. Tem mais promessas. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração. E eles te chamarão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, e nem te ocupando nas tuas empresas, e nem falando palavras vãs, palavras inúteis, então te deleitarás no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Veja, irmãos, quantas promessas do Senhor, quantas bênçãos espirituais do Senhor para aqueles que de verdade entendem o que é o jejum e que fazem, que praticam o verdadeiro jejum. Então, irmã, vocês podem me perguntar, então, de verdade, qual o jejum que agrada a Deus? É quando você aflige a sua alma. É quando você decide de verdade renunciar às coisas do mundo. Você decide crucificar a tua carne. Você não quer mais fazer a vontade da tua carne, sabe? Você abre mão dos teus desejos, das tuas vontades para fazer a vontade de Deus, na prática de justiça, andando nos teus princípios, se sujeitando a Deus e subjugando a tua carne a Deus, tá? Então, assim, hoje ainda vale a pena você fazer jejum de comida, se abster de alimentos? Sim, mas somente se papai te pedir para fazer. Se você sentir que papai está te convidando a se abster de alimentos, a não comer nada, tá? Para ficar um tempo com ele, faça. Mas porque ele está te conduzindo a isso, porque ele está te pedindo para fazer isso. Caso contrário, não há necessidade de se abster de alimentos. Não há necessidade de deixar de comer. Porque o jejum ao qual o nosso papai se refere aqui em Isaías 58 é o afligir da tua alma. É quando você subjuga a tua alma à vontade de Deus. É quando você está crucificando a sua carne para servir a Deus, para ser do Senhor, para andar nos princípios dele. E quando você começar a praticar esse jejum, então você vai ver que as ligaduras que te prendem vão te soltar, tá? O seu jugo que era tão pesado vai se tornar o jugo de Jesus. E você vai estar livre daquele fardo pesado. E vai continuar se limpando, se lavando, jejuando e afligindo a tua alma para viver com Deus. Os filhos de Deus, eles vivem em constante jejum e oração, todos os dias, porque eles não fazem mais a vontade da carne, eles fazem a vontade de Deus. Então a vida de um filho de Deus é uma vida de constante jejum e oração. Então esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Tá? E se você fizer isso, tá? É como diz aqui no versículo 8, romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E toda vez que você clamar pelo Senhor e chamar por Ele, gritar por Ele, Ele vai dizer, eis-me aqui, minha filha. Olha que poderoso, que poderoso. Então, irmãos, esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus, o afligir da tua alma. Todos os dias você está ali se submetendo para fazer a vontade do Senhor. Isso já é o jejum. E o jejum de comida, se o papai te orientar a fazer, faça. Porque como o jejum de comida, como a fome é o maior impulso que a gente tem dentro do nosso corpo, quando ele pede para a gente fazer jejum e deixar de comer, é porque ele quer que o nosso espírito esteja mais forte do que a nossa carne. Por exemplo, no final do meu processo, que eu passei lá em Salvador,
Teve um determinado momento que papai me pediu para ficar em jejum. Eu fiquei cerca de, eu não me recordo exatamente, mas cerca de 10 a 15 dias só com pão e água, a pedido dele. Ele me pediu para não comer nada que me desse prazer, nenhum tipo de comida que me desse prazer. Eu ia ficar só comendo pão e bebendo água. E nos horários determinados que ele queria que eu comesse, tá? Porque eu estava em jejum porque ele me pediu. O intuito dele era enfraquecer a minha carne, deixar ela muito fraca para que o meu espírito se fortalecesse, para que eu conseguisse romper o que eu precisava romper, para que eu conseguisse finalizar o meu processo e me tornar filha de Deus e entrar no reino de Deus, tá? Então eu precisei fazer jejum, ele me convidou a fazer jejum. E eu fiquei durante esse tempo só me alimentando de pão e bebendo água, até que terminou todo o meu processo. Então vai ter momentos que o próprio papai vai te pedir, vai te conduzir para você se abster dos alimentos, deixar de comer, tá? Então você precisa ficar atenta e só fazer quando ele te conduzir a fazer. Fora isso, o verdadeiro jejum é quando você decide de verdade viver para Deus, na prática de justiça, se submeter a Ele e afligir tua alma todos os dias, desobedecendo a ela e fazendo a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro jejum que agrada ao Senhor. Amém? Espero que tenha ficado bem claro para todos. E até a próxima. Um abraço.